Fala galera, tudo bem? Vamos retornar aos vídeos de conteúdo sociológico, né? A gente deu uma parada ali, e aí eu lancei um vídeo com meu grande pequeno filho, Carlos Eduardo, e agora a gente vai voltar com os vídeos de cunho sociológico. E como a gente já vinha falando, a gente vai falando que a sociologia ela é traçada, ela é estudada pedagogicamente por três fundadores, né? A gente começou lá no primeiro vídeo a falar de alguém que identificou a necessidade de falar de sociologia, que foi Augusto Comte, mas ele não transformou a sociologia numa ciência, podemos dizer, autônoma, né? Tanto é que ele chama de física social. Depois a gente fala de Durkheim, que estuda a sociologia a partir dos fatos sociais, tá? Depois a gente passa para Weber, que estuda a sociologia tal qual a ação social, que é a ação do indivíduo que reflete na sociedade, né? E vamos para o terceiro. Este terceiro sociólogo, este terceiro estudioso da sociedade é um pouco mais polêmico, porque gera um pouco mais de discussão, que é Karl Marx. Mas calma. Karl Marx escreveu muitas coisas, ele é considerado o pai do comunismo científico, é ele quem vai falar sobre o comunismo. Entretanto, nós vamos tentar aqui pegar as bases do estudo dele para sociologia agora, tá? O comunismo a gente vai deixar um pouquinho para depois, de repente aí para o conteúdo de filosofia, de história, né? Mas como é que Karl Marx analisava a sociedade? E para a gente poder falar um pouquinho sobre Karl Marx, a gente tem obrigatoriamente que entender materialismo, né? Por quê? Porque Karl Marx era materialista. Então existia uma corrente de pensamento que era o idealismo, a corrente de pensamento das ideias, tudo era ideal, né? O mundo era composto por ideias, né? Karl Marx, ele vai falar que o mundo é material, aliás, tudo é material, tudo é constituído de matéria, tudo é material, tudo é palpável, tá? E por que ele pensa assim? Porque ele viveu justamente o período de transição da Revolução Industrial. Ora, se ele viveu o período em que a produção ela ocorria de forma desenfreada e essa produção acabava determinando quem era quem, nada mais justo do que ele entender que a condição material vai propor a condição social. Então, o que Karl Marx nos mostra? E primeiro que ele nos mostra que a sociedade é composta por classes, tá? Essas classes, elas são hierarquizadas, elas têm hierarquias, elas são determinadas, as suas posições são determinadas de acordo com a posição dos seus integrantes numa cadeia de produção. Ora, vamos pensar que na Revolução Industrial você tinha duas grandes classes. Você tinha os caras que eram donos das indústrias, que nós vamos chamar indústrias de meio de produção. Esses caras são os donos dos meios de produção. A esses caras, Marx dará o nome de burguesia. E nós vamos ter uma outra grande classe, muito mais numerosa, tá? Que são aqueles que vendem a sua mão de obra para esses donos dos meios de produção. A esse grupo, Marx chama de proletário, de assalariado, aquele que depende do salário no fim do mês, né? E Karl Marx diz que cada um desses pensa, tem a sua cultura e tem toda a sua estrutura determinada por onde ele está nessa cadeia de produção. Ora, veja como é simples o pensamento marxista, no sentido social. A sociedade, ela vai ser composta por seus grupos, dependendo de onde seus grupos estão na produção, tá? Então é assim, se você é pobre, se você é proletário, se você é assalariado,
você pensa, você age e você tem uma cultura de acordo com esse lugar de proletário. Se você é rico, se você é dono dos meios de produção, se você é burguês, você pensa, você age, você tem sua cultura, você tem sua língua, né, a produção linguística ligada a esse status na produção. Logo, você vai ter um desequilíbrio, tá? A esse desequilíbrio entre assalariado e burguês, Marx diz sobre desigualdade social. Quem é que vai ter mais acesso? O burguês. Quem é que vai saber falar melhor? O burguês. Quem é que vai ter acesso à educação? O burguês. Quem é que vai ter acesso ao jurídico? O burguês. Por que o burguês? Porque ele é o rico, este é o pobre. Então percebam isso. E aí o Karl Marx vai continuar no seu estudo a ideia do seguinte: os problemas sociais, toda a sociedade, tudo é composto, os problemas sociais são compostos por essa complexa cadeia de produção. Então, Karl Marx vai mostrar para a gente, a partir de estudos muito claros, que nunca um proletário é merecedor do salário que ganha. Ele sempre deveria ganhar mais do que ele ganha. O salário dele está sempre relacionado a pouco, está sempre abaixo do necessário, né? Enquanto o lucro do dono da indústria é sempre muito alto. E esse dono da indústria, de forma pensada, de forma, vamos dizer, amigável, esse dono da indústria nunca vai querer dividir seus lucros e, portanto, seus privilégios com essa classe operária. Então, para Karl Marx, é necessária uma ação clara entre o operário, o proletariado e o burguês. É necessário que essas classes se encontrem e essas ideias opostas sejam colocadas, né, sobre o processo de confronto, para que, a partir disso, essa relação se torne mais igual a ponto de você subverter essa ordem, tá? Aliás, Karl Marx vai dizer que é justamente esse encontro de classes ligadas à cadeia de produção, ligados ao mundo material, é esse encontro de classes que movimenta a história da humanidade. Por isso, Karl Marx chama de materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? É justamente a ideia de que uma classe dominada vai tomar ações contra a classe dominante. Esse encontro e essas ações vão modificar a história da humanidade. Então, a grosso modo falando, de forma muito superficial, é mais ou menos assim. Na Idade Antiga, você tinha uma ideia de teocracia, né, o modo de produção asiático. Então, quando os servos, naquele sentido de servidão coletiva, entraram em confronto contra os teocráticos, contra os sacerdotes que tomavam conta de tudo, quando houve esse confronto, a história se modificou. Na Idade Média, a mesma coisa, né? Os senhores feudais e os camponeses, quando eles entraram em confronto, a história se modificou. Na Idade Moderna, a mesma coisa. Quando os reis entraram em confronto com os seus súditos, a história se modificou. E qual é o momento para Karl Marx que a história vai se modificar? Quando o proletário determinar esse encontro com a burguesia. Agora, esse encontro possivelmente não é pacífico, não é sentando à mesa, segundo Karl Marx, e tendo discussões diplomáticas, né? Karl Marx imagina que esse encontro seja um encontro, né, de violência, de revolução e de revoltas, beleza? Não vou entrar nos detalhes do que acontece a partir desse encontro, mas Karl Marx entende que esse proletário ele nunca vai ter força suficiente para argumentar e para entrar em acordo com a burguesia. Por isso que Karl Marx justifica que a única forma desse proletário conseguir algo frente à burguesia
é a partir de ações de greves, de sindicatos, tá? Essas ações de greves e sindicatos, elas acabam por forçar o dono do meio de produção a promover melhorias, enfim, e assim por diante, tá? A partir disso, fica muito simples nós entendermos que quando você tem esse desequilíbrio social, ou seja, você tem a grande maioria ganhando muito pouco, a grande minoria, parece paradoxal, mas a grande minoria acumulando muito, muito, muito. Me parece que essa relação ela vai gerar certo desequilíbrio social. Então a sociedade determinada por esse padrão que Karl Marx determinou, possivelmente é uma sociedade que vai ter um alto índice de criminalidade, um alto índice de homicídio, né? Porque imagina que não tem indústria suficiente para todos trabalharem, e mesmo que tenha, todos esses trabalhando ganharão o suficiente para se manter nessa vida? Porque segundo Karl Marx, nós somos aquilo que nós temos. O status quo social depende daquilo que nós temos enquanto produto, enquanto material. Então você é aquilo que você tem. Eu sou o que eu tenho, e eu tenho que mostrar para a sociedade o que eu tenho, para a sociedade me respeitar como eu sou. Beleza? Entenderam como é que funciona a sociologia marxista? E aí Karl Marx encontra esse padrão social. Assim como, né, Weber encontrou um padrão social na ideia, no idealismo capitalista, assim como Durkheim encontrou um padrão social no que ele chama de fato social. Karl Marx encontra o seu padrão social a partir dessas relações de produção. Beleza? Tranquilo? Então fica muito claro, fica muito óbvio a gente entender o materialismo histórico e por que Karl Marx é tão importante para o nosso estudo sociológico e, é claro, para toda a área de ciências humanas, né? Lembrar que ele foi filósofo, economista, né? E ele próprio tinha certa condição, né? Mas ele faz essa reflexão e deixa essa reflexão para todos nós fazermos sem nenhuma conotação ainda comunista. Ele só deixa sociologicamente essa definição pra gente. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.